Boa noite. Estamos ao vivo? Pensa que sim, né? Então, gente, a gente está começando a nossa live do Sinergia Cultural. Nosso tema hoje é o racismo. A gente vai fazer um bate-papo bem gostoso, bem descontraído sobre racismo estrutural, enfrentamentos e percepções no contexto amazônico. Eu sou Marilda de Tarumã e vou estar hoje mediando esse bate-papo. Quero cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente, né? E convidar vocês desde já a participarem da nossa live. Só vai funcionar se a gente estiver conectado, se estiver participando, interagindo. E o Sinergia Cultural, ele foi criado em 2007. E ele foi pensado como um espaço de diálogo, né, entre artistas, pesquisadores, criadores, fazedores de cultura e o público em geral, né? Com o objetivo básico de troca de saberes, ele traz convidados importantes no nosso cenário, em especial no nosso cenário local, que estão aí produzindo, estão aí fazendo o ativismo cultural, né? Fazendo acontecer através da cultura. E hoje a gente está com um novo formato. O contexto atual ele nos leva a isso, nos leva a repensar e se manter conectado de qualquer forma. E a gente hoje inaugura o Sinergia Cultural através do formato online. Porque ao mesmo tempo em que o distanciamento ele é necessário para a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama, é necessário também trazer à tona, mais do que nunca, as questões que nos afligem, as questões que nos atingem diretamente, em especial nós, povo negro. E é por isso que o nosso tema para iniciar esse novo formato foi escolhido a dedo, exatamente o tema sobre racismo. Vou só desligar aqui para melhorar a minha conexão. Bom, e nós estamos abrindo assim com carrão de cena, com chave de ouro, trazendo duas pessoas mais que especiais, a Wélida Macedo, que é jornalista, atriz, educadora social, militante do Movimento Nacional Quilombo, Raça e Classe, pelo Pará, criadora do projeto de arte e educação Lulu, a Gata Preta, desmistificando o azar dos gatos pretos. Também apresenta o Cine Quilombo, Alegria, Alegria, no bairro da Condor, projeto do QRC Pará, que discute cinema e racismo para o público infanto-juvenil. É apresentadora do programa Cinema Cultural da Web Rádio Censura Livre. E também trouxemos o Carlos Henrique Garcia de Souza, ele que é pedagogo, formado pela Universidade do Estado do Pará, músico, percussionista, arte-educador e atualmente mestrando em educação pela UFPA. Trabalha com as pedagogindas juntamente com o coletivo Casa Preta. Bom, como é que vai ser essa nossa conversa? Cada convidado que eu apresentei, que vocês já estão vendo aí, essas pessoas maravilhosas, cada convidado vai ter 10 minutos para a manifestação em torno do tema. Em seguida, a gente vai abrir para os blocos de pergunta. Vocês podem participar aqui diretamente pelo Face com as questões e ele direcionando a um ao outro. Não esqueçam de, na hora de fazer as perguntas, se apresentarem, dizer quem são, de onde vieram, né? Qual é o local, se estão representando algum coletivo, algum movimento. E eles vão responder essas questões em seguida. Se a gente conseguir abrir outros blocos, maravilhoso. Mas aí vai depender do fluxo aqui do nosso bate-papo. O racismo estrutural, ele é conceituado por atores como formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor e privilegiada, enquanto prejudica outros grupos, em especial os negros, de modo consistente e constante.
Mas mais importante do que conceituar é entender como isso se configura no nosso dia a dia. Como é que isso nos atinge, chega até nós. E é por isso que nós vamos fazer a nossa conversa, e para nortear, para elucidar, nós elaboramos duas questões que vão ser respondidas pelos nossos convidados, que é como traduzir o racismo estrutural no cotidiano das periferias, que é de onde nós somos, tanto eu quanto os nossos convidados, e é possível enfrentá-lo? Como? Como é possível enfrentar esse racismo estrutural? Boa noite, Wellington, boa noite, Henrique. Boa noite, Marilda. Boa noite. Prazer, prazer imenso ter vocês aqui, gratidão imensa por vocês aceitarem estar com a gente nessa conversa, uma honra apresentar, como eu acabei de te falar no privado, uma mulher tão potente que me representa, um homem negro tão potente que também me representa, e vamos conversar, vamos combinar, começar por você, o Wellington, vamos de ouvir primeiro, e em seguida ouvir o Carlos Henrique. Tudo bem? Tudo bem, Marilda. Bom, queria primeiro dar uma grande boa noite a você. Queria dar uma grande boa noite a você, a todos os que estão ligados agora no Face da Unipop, a todos os internautas. Queria desde já agradecer o convite e pedir desculpas se eu cair, a internet não está ajudando muito hoje, então eu peço já desculpas se eu sumir aqui, eu volto de novo, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Wellington Macedo, muitos no movimento me chamam de Well, podem me chamar de Well também. Eu sou jornalista, sou a dos meninos, o Leon e o Ernesto, e sou militante do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe Pará, um movimento negro filiado à CSP com Lutas, que é uma central sindical popular estudantil, que discute não só a questão da luta sindical, da luta e da organização dos sindicatos, mas também a luta e o combate às opressões da sociedade capitalista na sociedade capitalista, porque nós entendemos que a opressão e a exploração em combinado, né, agem em combinação dentro dessa estrutura em cima da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe. Então, esse debate estrutural, dentro desse contexto da Amazônia, em cima dessas questões, dessa questão em particular que a Marilda traz, eu acho que é fundamental discutir, é muito pertinente, tem tudo a ver com o atual momento, com a atual conjuntura que nós estamos passando, uma conjuntura, diga-se de passagem, muito, muito difícil, é uma conjuntura que nos atravessa numa das maiores, se não a maior crise sanitária da história da humanidade, que é a pandemia do coronavírus, combinada a essa crise, uma crise econômica, social, uma crise de valores, uma crise de toda a estrutura dessa sociedade opressora e exploradora. Portanto, eu acho que é um tema central para nós discutirmos e conversarmos nessa noite de terça-feira. Tem que partir a conversa daí, entender o que é o racismo enquanto base material dessa sociedade. O que eu quero dizer com isso? O racismo, ele está para além de uma ideia equivocada, ele está para além de um ato errado, de um comportamento no sentido de minar alguém por qualquer coisa que seja, ter um preconceito com alguém, por um pré-julgamento, por uma concepção errônea, equivocada que você pode ter do nosso comportamento humano. Mas o racismo, ele vai para além disso. E o racismo estrutural é uma das formas do racismo. Esse tema, racismo estrutural, ficou muito em voga, né, esse ano, por conta de várias coisas, de reality show, por conta de várias
vários assuntos polêmicos que surgiram nas redes sociais, mas é importante entender que o racismo estrutural ele parte do racismo enquanto base material dessa sociedade capitalista, que está enraizado nessa sociedade, portanto, ele é religioso, ele é também complexa dos modos de produção da sociedade capitalista. O racismo ele é estrutural nesse sentido, porque ele não agride apenas o indivíduo, mas ele agride o coletivo no geral, impedindo, inclusive, o acesso, e está enraizado nas instituições, na superestrutura dessa sociedade. Ele está nas escolas, ele está na educação, ele está na religião, ele está nas mídias, ele está na nossa ideia, ele está no campo abstrato, mas ele também está no campo concreto das coisas. Ele é para além da discriminação racial, ele é para além do xingamento individual, ele é para além das instituições que também agem, né, dentro dessa estrutura racista. Ele é parte de uma sociedade que se alimenta dele para continuar existindo, para continuar exercendo poder sobre aquele setor que ela historicamente oprime e explora. Então, entender o racismo como essa base da sociedade, que no nosso caso, aqui no Brasil, mais especificamente, dentro da sociedade capitalista, ele vai se construindo, ele não é apenas uma questão de cor de pele, é importante dizer isso. Ele também é cor de pele, ele também é origem étnica, ele também está ligado às nações indígenas, então não estamos falando só do racismo em relação ao povo africano, mas ele enquanto parte, enquanto mola propulsora dessa sociedade que nos divide enquanto classe, nos divide enquanto indivíduos, nos divide enquanto mulheres, enquanto grupos sociais dessa sociedade que a gente compõe. Então, ele é complexo, né? Por conta disso, muitas pessoas, inclusive, acreditam que o racismo estrutural pode ser usado como justificativa de algum comportamento racista, de algum pensamento racista. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que ele é maior do que o racismo, muitas vezes, estrutura econômica e social e ideológica, e para a gente começar a discutir as ferramentas do movimento negro, o conjunto da sociedade tem como tarefa não só para combater o racismo, mas principalmente para destruir o racismo e destruir, junto com o racismo, a estrutura dessa sociedade opressora e exploradora. Marilda está aí? Estou sim, querida. Obrigada. O seu tempo ainda não acabou, então a gente quer ouvir um pouquinho da sua experiência, né? O que está acontecendo, qual é a movimentação que você vem fazendo aí no seu lugar, né? Para enfrentar esse racismo estrutural. Como é que ele se configura na prática, esse enfrentamento aí no seu dia a dia? Olha, o racismo estrutural, como o racismo de conjunto, ele se configura de várias formas e de várias maneiras. Desde a própria constituição do espaço onde nós, negras e negros, vivemos historicamente, né? Historicamente nós fomos marginalizados, a construção das periferias, que é onde nós vivemos. Eu moro aqui na Cremação, Marilda mora numa periferia, Carlos Henrique em outra, então a construção dessas periferias fazem parte dessa estrutura racista que nos joga à margem, né? E nós organizamos nossas vidas a partir disso, de uma periferia que não tem acesso a muitas coisas, onde nós temos que buscar esse acesso, e a partir disso, dessa busca de acesso, construir atividades, construir ações que o poder público, enfim, que o conjunto da sociedade não nos deu historicamente. Então, por exemplo, nós, no Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe,
nas periferias, organizamos algumas ações que têm a ver diretamente com essa questão do combate ao racismo, a partir de atividades lúdicas, como cinema, a partir de rodas de conversa, a partir de debates como esse que a gente está fazendo agora virtual, nesse sentido, para discutir como sair dessa bolha que foi construída socialmente, historicamente contra nós, que nos impede de acessar determinados espaços. Eu acho que as periferias do negro estão dando exemplo disso. O Quilombo Raça e Classe organiza na Terra Firme a Marcha da Periferia, organiza na Condor o Cine Quilombo, organiza na Sacramento também um comitê que visa discussões políticas com o bairro, com as pessoas do bairro, porque nós achamos que temos a responsabilidade de formar essas pessoas, de discutir o racismo e discutir ações para além da denúncia, para além da questão cotidiana de sofrer o racismo, porque o fato de eu estar aqui agora como uma mulher preta é uma forma também, Marilda e Carlos Henrique, quando a gente adentra alguns espaços, quando a gente, nosso corpo, que é um corpo político, a representação disso tudo. Mas para além da denúncia, mais do que denúncia, eu acho que é importante discutir essas ferramentas e essas formas de combate ao racismo, e é o que a gente procura fazer na nossa organização, né, no nosso movimento. Eu, individualmente falando, enquanto atriz, também discuto outras formas dentro da arte, porque a arte também é política, porque a arte também, apesar do entretenimento, da diversão, que eu acho que são formas legítimas e são importantes, ela também tem a responsabilidade de discutir essas ações, de me posicionar enquanto uma mulher negra artista. Então, tem o projeto Lulu a Gata Preta, que discute o racismo a partir de uma perspectiva lúdica com o público infantil, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce racista. Se não se nasce racista, pode-se deixar de ser racista. Então, eu acho que a educação é um caminho para isso também. É uma saída também importante, porque da mesma maneira que nós temos uma educação racista, nós precisamos construir uma educação antirracista, uma educação que combata o racismo desde o berço, né? Porque a gente vive, como eu falei, um racismo institucional, estrutural, um racismo que está na ideologia, na política, na educação, na religião. Portanto, as crianças, nós todos, negros e brancos, somos educados nesse racismo. E uma das formas de se combater isso e de começar esse processo de destruição dessa estrutura racista é discutindo o racismo com as crianças, é a partir da arte, é a partir de conversas, é a partir de formas lúdicas, inclusive, para discutir esse assunto, que é um assunto que dói, um assunto difícil, que é um assunto complexo, extremamente necessário. Tá certo? Tá me ouvindo? Estou.
ouvindo? A Irilda não me escuta. Marilda, você está me ouvindo, Marilda? Alguém está me ouvindo? Agora você está me ouvindo. Eu estou falando com você. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Marilda, seu microfone está desligado. Oi, alô, desculpa, gente, fiquei sem áudio, né? Desculpa. Então, mesmo com a conexão ruim, nós conseguimos te ouvir, né? Não como gostaríamos, enfim, nós gostaríamos sim de ter acesso à internet de qualidade, né? Mas a gente não tem na região norte, e isso também faz parte de um conjunto de dificuldades que a gente perpassa, e retrato disso ainda está nessa questão de como a gente chega, como as informações chegam até nós. Você ficou com o microfone desligado, eu não escutei nada que você falou. Mas agora você está ouvindo. Gente, eu vou prosseguir, vou chamar o Carlos para conversar com a gente, e depois nós voltamos, Wellington. Bora ver se de repente a nossa conexão melhora, aí a gente consegue conversar melhor, tá? Carlos Henrique. Vamos lá, cadê o Carlos? Oi, tô aqui. Oi, querido, boa noite. Boa noite. Eu não sei se estão ouvindo direito, né? Você está com um problema aqui também, mas... Não, enfim. Eu estou te ouvindo bem. Penso que a transmissão tá boa. Vamos lá, você tem 10 minutos, querido, fique à vontade. Obrigado, Marilda. Inicialmente, eu gostaria de saudar, né, todo mundo que está presente na live, que está assistindo, e agradecer pelo convite, né? Eu queria ressaltar também a importância da sinergia cultural, porque é um espaço importante de diálogo, né, entre artistas, entre pesquisadores, fazedores de cultura e etc. Então, assim, sempre que nas versões presenciais do Sinergia Cultural, a gente presenciou assim, uma forte troca de conhecimento, uma forte troca e produção do conhecimento de forma horizontalizada. Então, a gente sempre teve ali artistas também trazendo as suas influências e discutindo aspectos importantes da sociedade por meio da sua arte, né? Musicistas, músicos, etc. E eu queria ressaltar também a importância da Unipop na minha formação, né? Agradecer pela segunda vez a questão desse convite, porque assim, a Unipop, eu acredito que desde que eu me entendo por gente, né? Por meio da minha mãe e da minha madrinha, que fizeram parte e fazem parte da Unipop também, né? Eu frequento esse espaço e foi o primeiro espaço que eu tive assim contato com a questão do debate sobre direitos humanos, sobre assegurar os direitos da criança, do adolescente, da juventude, sobre educação popular também. Então, eu acredito que a Unipop ela foi uma importante, assim, uma instituição importante dentro da minha formação enquanto cidadão e enquanto educador também. E aí, gostaria de também ressaltar a importância desse tema, né? Um tema que está em voga atualmente. Na verdade, ele faz parte da vida de muitos negros e negras, né? Mas, assim, atualmente a gente pode perceber que é um tema que está em voga na sociedade, está sendo levantado, como já foi dito anteriormente, né? Em programas, reality shows, na internet principalmente. E
em um momento de crise sanitária, crise econômica, etc. e tal, é um tema que vem se evidenciar, né? Sobretudo para algumas pessoas que sentem isso na pele. E a minha contribuição, eu queria trazer, assim, pelo menos inicialmente, para a gente conseguir compreender um pouquinho desse termo, né? Do racismo, mas falar do racismo com base em uma coisa que é muito importante, né? Por exemplo, o racismo estrutural, para tocar no assunto de racismo estrutural, ele só é possível se a gente conseguir tocar a ideia de raça, né? E a ideia de raça, tal qual a gente conhece atualmente, ela nos conduz a um pensamento meio que sinonímico, né? Meio que único, por exemplo. O pensamento moderno acerca da raça e a produção euro-americana fez a gente entender que a raça e o negro, eles são sinônimos, eles são praticamente a mesma coisa, né? Então, a partir daí, a gente vai atribuir a questão da cor da pele, um semblante biológico, e vai reduzir o negro e a raça a duas versões de uma mesma figura. Né? Isso quem explica maravilhosamente isso é o filósofo camaronês Achille Mbembe. E para falar de raça, né, a gente tem que ter em mente que ela não é um termo fixo. A raça, ela está atrelada a circunstâncias históricas, né? Portanto, a forma que a gente conhece hoje a raça, ela advém de uma compreensão moderna de raça, ou seja, ela vai tocar alguns pontos principais dentro do que a gente entende quanto modernidade, né? Por muito tempo, na verdade, por muito tempo não, perdão, muito se fala na questão de modernidade enquanto avanço tecnológico, enquanto progresso, mas é interessante observar que dentro dessa perspectiva de modernidade também existem alguns pontos que eles são pontos bastante violentos, né, e que trazem, de certa forma, alguns resquícios e algumas mazelas que a gente carrega até hoje por conta dessa modernidade, né. Então, só fazendo um apanhado geral, é importante a gente destacar, por exemplo, que a raça ela foi sendo utilizada, eu destaco principalmente 3 pontos importantes, que tem a ver com a expansão do liberalismo enquanto doutrina econômica, e aí a gente vai ter a questão do mercantilismo, a questão da expansão, muito vinculada e financiada pelo comércio escravista, né? Então, a mercadoria, dentro dessa perspectiva, ela está centrada dentro de um corpo, dentro do corpo de um ser humano. E que ser humano é esse? Esse ser humano é o homem negro, é a mulher negra que foi raptado, que foi sequestrado de África, né? Então, a perspectiva dessa raça, nesse primeiro momento, ela está baseada dentro de uma categoria que vai diferir os seres humanos e, portanto, eu posso, dentro da minha concepção, escravizar determinados seres humanos por conta da minha concepção de raça, bem como a concepção de humanidade. Então, nesse primeiro momento, né, a gente vai ver que a questão do negro, principalmente, do homem negro e da mulher negra de África, no Brasil, eles vão, no Brasil e no mundo todo, né, principalmente com relação à América, ele vai estar sendo passível de troca, de venda, de utilização, né, é o que a gente chama de homem-objeto, né, era homem-moeda, homem-objeto, que o Mbembe também fala sobre isso. Então, esse movimento de expansão que a gente acompanhou ao longo da história, ele vai permitir, ele vai gerar algumas bases, sobretudo para a questão renascentista e para o iluminismo do século XVIII, né? Porque a partir do século XVIII a gente vai ter a questão do pensamento do homem universal, do ser universal. E o ser universal é aquele que vai distinguir, né, dentro de uma perspectiva, aquele que é primitivo e aquele que é evoluído. E dentro dessa lógica a gente sabe muito bem quem são os primitivos e quem são os evoluídos, né? Essa mesma lógica que opera dentro desse aspecto iluminista, né, ele vai precisar, ele vai se basear num aspecto civilizatório. Então, vou precisar levar a civilização para esses povos que não são civilizados, né? E por meio disso eu posso também praticar as maiores atrocidades do mundo com relação a isso. E a gente pode observar, principalmente, que essa questão ali do iluminismo do século XVIII, né, e dali para frente, os movimentos de colonialismo.
né, nas Américas, posteriormente, enfim, na África, em vários lugares do mundo. E o século XIX, que eu considero bastante importante para entender o que a gente discute acerca de raça, porque o século XIX, ele tem um ator principal, né, um ator que é importantíssimo para a gente compreender essa característica de raça, e é acompanhado de um racismo científico, né? Então, a ideia que a gente tem hoje de raça na sociedade, ela não foi um conceito que foi criado um dia, 2 dias atrás, não. Nem alguns anos atrás. É um conceito que é um conceito secular, diga-se de passagem, que vem ao longo do tempo se modificando, ou seja, por isso é um conceito histórico também, não somente ideológico. Então, a raça no século XIX ela vai ter um outro papel. Ela vai acabar... As indagações humanas acerca da humanidade, né, que antes eram feitas pelo iluminismo, pelo renascentismo, etc. e tal, elas vão tomar agora preocupações científicas. Então, a partir de ciências como a biologia, como a física, a gente vai conseguir determinar biologicamente alguns seres e geograficamente alguns seres como seres que são imorais, como seres que eles não teriam a possibilidade de pensar, seres com pouca inteligência, que são seres violentos, que são seres lascivos. Então, essas diferenças morais e psicológicas, elas eram, sobretudo, reforçadas pelo caráter da ciência, né? E a gente conhece o racismo científico. E eu acredito que, no Brasil, o racismo científico ele ainda paira bastante, apesar de algumas pessoas negarem o próprio conceito de raça, né? Ele paira bastante sobre o nosso imaginário social. E isso que é o mais grave de tudo isso. Porque, uma vez que a raça e o racismo estando em todas as instâncias, seja ela no Estado, seja ela na ciência, seja ela na educação, é cada vez mais difícil a gente conseguir avançar nesse debate se não discutir o que a raça e o que o próprio racismo científico ele nos deixou de legado, vamos dizer assim. Então, eu quero citar, por exemplo, o Nina Rodrigues, né, que foi um médico baiano no século XIX. Ele constitui uma vertente do pensamento da criminologia, né, que é muito presente, sobretudo nas instituições, sobretudo na polícia, que é fundamentada em fenótipos raciais. Ou seja, esse estereótipo que a gente conhece hoje de suspeito, do sujeito negro enquanto suspeito, que deve ser abordado, que deve ser interpelado pela polícia a qualquer momento, ele não surgiu de um dia para a noite, não. Ele tem fortes raízes dentro do que a gente entende quanto ao racismo científico. Então, Nina Rodrigues, junto ali com a antropologia física no século XIX, né, ele foi um dos principais defensores da ideia de fenótipos raciais com uma relação à propensão da criminalidade. Ou seja, se tu tiveres lábios grossos, o nariz negroide, o formato do crânio, o tom de pele, várias outras características que te aproximam do ser negro, tu tens uma propensão maior de praticar crimes, tu tem uma propensão maior à criminalidade. Isso é muito presente hoje nas nossas instituições. Então é importante a gente entender que o conceito de raça ele está, de certa forma, atravessando todas as nossas construções sociais, as nossas instituições, por isso o racismo ele é institucional também, a nossa estrutura de sociedade, a nossa estrutura de Estado moderno, a nossa estrutura de política, a nossa estrutura econômica, toda está sendo atravessada pela questão do racismo e da raça também. Sobretudo a raça, né? Porque a gente vai entender ela como um fator político importante. E aí, como a UEL já falou, né, a UEL falou anteriormente, esse aspecto da raça ele vai ser utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação. Então, na nossa sociedade contemporânea, a gente não pode compreender nada sem o conceito de raça, sem o conceito de racismo, porque por trás da raça é sempre uma questão de conflito, uma questão de poder, uma questão de decisão. E o racismo ele vai ser sempre estrutural. Ou seja, ele vai ser um elemento que vai integrar a nossa organização econômica, a nossa organização política na sociedade. E aí, enquanto a UEL estava falando, estava lembrando aqui do livro do professor Silvio Almeida, que ele fala sobre um aspecto importantíssimo, intrínseco, que diz respeito sobre as crises, ele fala das crises econômicas, mas a gente está vivenciando uma crise sanitária atualmente, que também acaba sendo atravessada por uma crise econômica, né? E essa crise, ela está desvelando o que há de mais podre e o que há de mais nocivo dentro dessa perspectiva de raça e de racismo, porque essa crise, ela, de certa forma, está afetando principalmente pessoas negras, né? Então,
entender esse aspecto estrutural do racismo é entender que, por meio da raça, eu restabeleço uma reorganização social, eu posso decidir quem vive, eu posso decidir quem morre também, que é um termo cunhado pelo Mbembe, né, que é a necropolítica. E para a gente ter ideia, para a gente saber isso na prática, por exemplo, né, foi divulgado recentemente um estudo que foi encomendado pela revista Época, com a consultoria da Lagoon Data, e os dados coletados do sistema do Open Data SUS, que é mantido pelo Sistema Único de Saúde, ele vai mostrar para a gente quem são os mortos sobre a pandemia no Brasil. E diante dos 96% dos pacientes que morreram da Covid-19, né, depois de serem internados no Brasil, a gente vai observar que o quê? Das vítimas cuja cor foi identificada, 61% elas constavam como pardas e pretas. E se a gente for fazer uma comparação com relação ao que temos de contingente populacional de pessoas pretas e pardas no Brasil, que seria, no caso, 54%, a gente vai observar que essa morte por Covid-19, ela afeta, sobretudo, a maior parte da população brasileira, que por questões do racismo, são aquela pessoa e aquela população que não tem acesso a uma saúde de qualidade, não tem acesso a saneamento, não tem acesso a políticas públicas que venham garantir a ela o direito da vida, né? Então, a gente vai observar, dentro desse aspecto de crise sanitária, como o racismo está operando aí, decidindo quem vive e quem morre, porque apesar de ter sido uma doença que foi importada, né, e que chegou aqui no Brasil por meio de pessoas que trouxeram ela de outros lugares, né? A gente vai observar que ela não necessariamente está matando essas pessoas. Eu não estou fazendo uma apologia, eu estou só destacando que essas pessoas que foram algumas das grandes responsáveis por trazer o vírus para cá, eu também não estou em nenhum sentido culpabilizando, não se trata de uma questão aqui maniqueísta, de quem é mal, de quem é ruim, não. Estou falando de uma questão mesmo que vai envolver o aspecto sanitário, que vai envolver esse aspecto de classe que acaba afetando também nessa discussão. A gente vai observar que a população negra ela está sendo muito afetada por essa questão do Covid-19 aqui no Brasil. Então, são dados que eles estão aí para a gente observar, para a gente entender de que forma o racismo está operando agora dentro de uma crise sanitária no Brasil, mas que também opera dentro de uma crise de segurança pública também, porque a gente observou agora, recentemente, o que está acontecendo. Está sendo cada vez mais evidenciado, né? Eu acho interessante que as pessoas estão conseguindo gravar isso para mostrar, de fato, o que os negros e que as negras no Brasil sempre reclamaram, que é a questão da violência policial, né? Portanto, quando a gente fala em como traduzir o racismo estrutural para as periferias, eu diria, na verdade, que a gente tem que fazer um exercício de conseguir fazer essa transposição, né? Porque a população da periferia e a população negra, na sua grande maioria, ela sofre diariamente com a questão do racismo estrutural. E isso, um grande exemplo disso é a questão da violência da polícia, né? A violência institucional, o racismo institucional por meio da polícia. E sendo também o Estado brasileiro um Estado racista, a gente vai observar que essas políticas de genocídio da população negra, elas têm uma forte ligação com um projeto de nação, inclusive. Porque se a gente for pegar e fazer uma comparação com relação aos homens negros, as pessoas negras que morriam na época da escravidão aqui no Brasil, e que não tinham uma longevidade, né, não tinham um grande tempo de vida em decorrência das situações de salubridade da escravidão, os homens negros morriam na faixa de 15 para 29 anos, o que não mudou tanto para cá, por exemplo, da colônia para cá. Atualmente os homens negros continuam morrendo na mesma faixa, só que por outros motivos, não mais insalubridade com relação à escravização, mas com relação à violência policial, né? Então, falar sobre isso, destacar e falar sobre a questão do racismo e falar sobre a noção de raça é falar sobre todas essas perspectivas que acabam sendo atravessando a nossa conformação enquanto Estado, a nossa conformação enquanto nação, né? E ainda que o conceito de raça não seja mais utilizado dentro de uma ciência, é importante dizer que na cabeça das pessoas isso ainda existe.
E ainda existe, sobretudo, porque advém de um aspecto científico, né? Então, para que a gente possa desconstruir essa noção de raça, a gente precisa também saber que o racismo é uma tecnologia que está se reinventando o tempo inteiro, que está a todo momento provocando mudanças na nossa sociedade. Aí eu queria destacar em uma frase do Fanon, né, interessante, que o Fanon diz o seguinte, o Francis Fanon, né, ele diz que os brancos racistas, eles inventaram o racismo, né, eles inventaram o negro. E o negro, por sua vez, criou a negritude. Então, a gente está ressignificando esse aspecto político, esse aspecto da raça, né, que tem um teor muito... que tem um teor racista, que tem um teor enquanto categorização biológica, por exemplo, e que acaba explicando que algumas pessoas têm aptidão ou não para desenvolver alguma função, a gente está subvertendo, a população negra subverte isso e transforma numa questão política. Eu sou, na verdade, a afirmação daquela negação, né? Eu não sou o ser universal, eu não sou o ser branco, mas eu sou o contrário dessa razão. E por conta disso eu planejo e eu tento subverter toda essa noção. Então, só para a gente adiantar, né, eu não sei como é que está o tempo, mas assim, para a gente tocar num assunto muito importante, né, se é possível enfrentá-lo e como, eu diria que a gente já vem fazendo isso, e eu destaco o papel do movimento negro dentro dessa situação. Bem, sobretudo em questões educacionais, por exemplo, né, como foi falado anteriormente, já que o racismo ele acaba atravessando todas essas instâncias, todas essas instituições, e a escola é uma dessas instituições, né? A gente aprende a ser racista na escola também, por meio dos livros didáticos, e existem muitos estudos com relação a isso. Mas é interessante também a gente observar que o movimento negro, dentro dessa perspectiva, ele vem subvertendo todas essas questões. Então, o movimento negro, ainda que ali vamos dizer assim, lutando na contramão de tudo aquilo que vem sendo colocado pelo Estado, né, a gente vai observar que tem sido um importante sujeito para a gente entender que os ganhos que nós tivemos na esfera jurídica, por exemplo, como a Lei 10.639, elas advêm de uma situação na qual o movimento negro estabeleceu e estabelece aquilo que deveria ser, aquilo que deve ser posto, aquilo que deve ser mostrado, aquilo que deve ser discutido dentro de uma perspectiva de uma educação antirracista, de uma educação mais crítica, né? Então, é interessante observar também que existem diversos movimentos comunitários, né, que estão indo na contramão de tudo isso e que estão tentando criar algumas possibilidades da gente compreender, da gente superar a raça, de superar o racismo de uma forma crítica, né? Aí eu posso destacar vários movimentos aqui em Belém do Pará, eu destaco o coletivo Casa Preta, que é o coletivo do qual eu faço parte. A gente trabalha com educação, a gente trabalha com as pedagogingas, educação a partir de uma perspectiva das afrosensações, das cosmosensações africanas. Então, tudo aquilo que a gente aprende de processos educativos nos terreiros de candomblés, na musicalidade, na capoeira e todas as expressões da cultura negra, afro-brasileira, africana e da diáspora, a gente está discutindo e está ressignificando ali através das nossas práticas. Eu posso destacar o coletivo Tela Firme, eu posso destacar a professora Lília com a ação que ela faz ali na Terra Firme, muito interessante, que é eu esqueci agora o movimento que ela faz parte, acho que eu tinha até anotado por aqui, o Cineclube TF, lembrei aqui, Cineclube TF, que ela faz, durante as apresentações dos filmes, entre outras coisas, a discussão sobre racismo, a discussão sobre o genocídio da população negra. Então, eu diria que a população, que os negros e que os coletivos negros populares, comunitários dos bairros têm se organizado dentro dessa perspectiva para lutar contra o racismo, para lutar contra o racismo institucional, o racismo estrutural, e estamos aí propondo bases para uma nova sociedade, né? Acredito que foi no tempo, eu nem calculei aqui. Passou um pouquinho, querido, mas não tinha como lhe cortar. Obrigada, fantástico. Foram muitas provocações importantíssimas. Quando você coloca essa questão de que o racismo ele sai
do campo da moral e a gente passa a entender no campo político, né, para poder entender como é que se consolida esse racismo estrutural, é fantástico. Obrigada pelas contribuições. Nós vamos abrir para o debate, porque nosso tempo, assim, o tempo passa tão rápido quando o debate é gostoso, né? E aí a gente já tem 4 questões para fechar esse primeiro bloco, mas vocês podem seguir aí pelo chat perguntando, e eu vou tentar ler aqui as questões. Ó, vocês não direcionaram, né? Deixaram a tarefa para mim, tá bom? Eu aceito. Eu vou direcionar, e assim, a gente vai fazer o seguinte, eu vou direcionar as perguntas para os convidados, mas caso o outro convidado queira comentar, fica à vontade. A gente só vai ter que fazer isso em dois minutos para poder dar tempo de cumprir o bloco e abrir outro, tá bom? Vamos começar com você. Uma pergunta da Liz, né? Da Ana Liz. Ana Liz, obrigada pela sua participação aí, estou vendo desde cedo no chat. Valeu, gata. Racismo institucional. Em caso de prisão arbitrária, as torturas afetam mais qual gênero? Faixa etária, raça e classe social? Boa pergunta da Ana Lins, né? Um abraço para Ana Lins. Olha, essa pergunta é bem pertinente porque a gente está no Julho das Pretas, né? Dia 25 de julho é o Dia Internacional Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra, latino-americana caribenha, e aqui no Brasil é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Nós vivemos numa sociedade opressora, onde as opressões são combinadas, portanto, ainda que os homens negros nessa sociedade racista que nós vivemos sejam as principais vítimas da violência, de todas as formas de violência, em especial da violência policial, em cima de nós, mulheres negras, mulheres pretas, essa incidência da violência do Estado racista, a incidência da violência policial, a incidência da violência institucional, ela se dá de forma muito cruel e muito violenta, exatamente pela posição ainda que nós, mulheres pretas, ocupamos. E se nós formos discutir, porque também tem a ver com o cenário que nós vivemos na Amazônia, né, nesse cenário amazônico, onde a nossa identidade ainda é questionada, onde ainda a nossa identidade é um processo de construção, de formação, se afirmar uma mulher preta amazônica, se afirmar uma mulher indígena da Amazônia, ainda tem muitos questionamentos, contradições, dúvidas, contestações, isso se dá de forma muito mais cruel e violenta. Nesse mês, inclusive, os casos, as notícias que saem, essa última notícia, inclusive, que saiu de uma mulher preta atacada pela própria violência do Estado, a violência institucional da polícia, que aconteceu em São Paulo, é um exemplo prático disso, né? Um exemplo claro da sociedade racista e como esse processo de opressões combinadas dentro dessa sociedade, onde esse racismo estrutural é materializado, é concreto, ele está para além das ideias da moral, como isso se dá de forma muito cruel em cima de nós, mulheres negras. Então, nós, mulheres negras, nessa combinação das opressões, nós sofremos essa violência institucional de forma muito terrível, permissiva, de forma muito cruel. Gente, que gafe, deixei desligado de novo. Vocês nem me avisam. Exatamente.
Não, eu estava achando que era eu que não estava escutando, mas eu já tinha te avisado que o microfone estava desligado. Eu estava fazendo mímica. Então, desculpa aí, tá, mano? Eu ensaiei isso tudo, mas nem tudo sai como a gente ensaia. Então, eu estava só comentando que o outro dado que elucida muito esse ponto aí é o aumento que a gente teve nos últimos tempos da violência contra a mulher negra. Quando o dado de violência contra a mulher diminui, a violência contra a mulher negra aumenta, em especial durante a pandemia, né? Vamos lá. Sim, então, nós temos as principais vítimas do feminicídio, né? Principais vítimas do feminicídio. Esse dado que aumentou da violência doméstica durante a pandemia também recai sobre nós, também recai sobre os nossos corpos, né? Infelizmente, somos as principais vítimas da violência doméstica, do feminicídio, somos as principais que buscam abrigos, casas de apoio, enfim. Somos nós que estamos lá no quartinho da empregada, né? Todas essas questões que ainda são... somos nós a quem a quarentena não foi garantida, né? Somos as trabalhadoras domésticas que tiveram que trabalhar na quarentena e cuja uma trabalhadora perdeu seu filho por conta disso em Recife e Pernambuco. Porque o que aconteceu com o Miguel em Recife é reflexo direto desse racismo estrutural, desse racismo que nós estamos discutindo aqui. Nós não tivemos direito garantido pelo Estado brasileiro, por nenhum governo, à quarentena digna. As mulheres pretas são a maioria das trabalhadoras domésticas, que é reflexo direto do processo de escravidão, e o que acontece em Recife, infelizmente, é o exemplo mais trágico de que a nós não é dado direito à nossa vida. A nossa vida, nem os nossos filhos têm direito à vida, têm direito a ser criança. Porque se vocês lembram da entrevista lá da mulher branca, da patroa, ela tratou a criança, o Miguel, como se ele fosse um adulto. Como se ele tivesse condições de conseguir se cuidar dentro do elevador sozinho, preocupada com a filha dela. Então, assim, o racismo, ele é tão cruel, ele é tão violento, que ele, inclusive, tira a nossa humanidade. Foi isso que o Carlos Henrique falou, né? Ele nos trata como animais, ele nos coisifica, né? Então, nós não temos direito a ser criança, nós não temos direito à quarentena, nós, mulheres pretas, ainda somos animalizadas, hipersexualizadas, tratadas como objetos nessa sociedade. Então, obviamente, a violência em cima de nós, ela vai se dar de forma muito mais cruel, combinada, inclusive, com esse elemento machista. Obrigada, Uel. Vamos lá, Henrique. O racismo, alguém fez essa pergunta aqui, só me ajuda aí, Vivi. A Vivi está nos ajudando, ela está nos bastidores, tá, gente? Depois eu falo dela. Quem fez essa pergunta? O Alex. O racismo é constante ao longo da história. A violência contra a população negra, sobretudo no campo da cultura, religioso e econômico, se é uma constante ao longo da história, por que só agora essa visibilidade toda? É interessante, né, essa pergunta, só que eu diria que a gente precisa observar ela de um outro aspecto, né? Entender essa questão da visibilidade, que atualmente o que a gente vem discutindo, né, acerca de entender, compreender e ouvir as minorias, né, tem feito com que algumas questões elas ganhassem essa visibilidade. Por exemplo, quando a gente fala de genocídio da população negra, genocídio da juventude negra, isso não é um tema que ele está em voga agora. É algo que vem sendo denunciado pelo movimento negro. A gente pode levantar diversas movimentações que aconteceram em torno do Brasil durante, enfim, muito tempo, que já vinham denunciando essa questão. Então, assim, o aspecto de denúncia, ele está sempre em voga dentro do que a gente discute enquanto movimento negro. A questão da má remuneração, a questão do extermínio da juventude negra, a questão, por exemplo, da violência doméstica, enfim, foram assuntos que eles foram sempre, assim, discutidos dentro do movimento negro, e que o movimento negro sempre procurou, acredito que a esfera da política, para falar sobre isso, né, para denunciar, para trazer isso em questão. Eu acredito que
pelo menos para mim, isso não é nenhuma novidade, né? Para a maioria de algumas pessoas do movimento negro, né? Essas questões, elas não são novidade. São questões que elas vêm sendo batidas na mesma tecla durante muito tempo. A questão da desigualdade, a questão dos salários, a questão de um ensino da escola ser um ensino racista. Só que aí a gente já passa para um outro plano, né? Quem está dando visibilidade para isso e por quê? Né? Qual a intenção de se fazer essa questão está sendo ter só visibilidade agora, né? Porque eu acredito que os grandes meios de comunicação, a internet, a televisão, elas têm um papel importante, né? A gente viu recentemente no Big Brother essas questões de racismo serem discutidas, que para algumas pessoas parecia novidade, mas que para outras não eram tanto assim, né? Então eu acredito que isso tem mais a ver com uma questão de selecionar o que a gente pode discutir e o que a gente não pode discutir. Assim como, por exemplo, a gente sempre falou de representatividade, e só de um tempo para cá a gente vem acompanhando, por exemplo, mais negros na televisão, mais negras na televisão também. Então, acredito que parte de uma questão muito da gente observar quem está dando essa visibilidade e por que está dando essa visibilidade. Porque esses aspectos sempre foram demandas históricas do movimento negro. O movimento negro sempre pautou isso, inclusive com relação a políticas também. Eu acredito que não é algo de agora, né? Mas que se estão dando uma visibilidade agora para isso é porque tem alguma questão. E a questão da representatividade, de descobrir, por exemplo, que negros e negras também consomem, né, acaba influenciando dentro dessa perspectiva. Eu acredito que seja isso. Muito bom, Henrique. Obrigada. Gente, eu estou aqui avaliando que nós, infelizmente, não vamos conseguir fazer o segundo bloco, né? Mas as perguntas, elas vão ficar aqui, a gente daqui a pouquinho, quando fechar a live, a gente pode comentar essas perguntas aí, né, dentro do chat mesmo, tá? E obrigada a todo mundo que está aí contribuindo, tá muito interessante esse debate. Então, eu vou fazer a segunda pergunta e vou pedir que vocês respondam já fazendo as considerações finais, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Eu vou começar com você, Henrique. Uma pergunta também do Alex. Minha preocupação... Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver outra. Não é esse aqui já foi. Tá, é esse mesmo. Minha preocupação é que a visibilidade do tema racismo não caminha para a construção ou indicação de políticas públicas. Como você avalia isso? Né? Eu acredito que esse parte também acaba casando um pouco com aquilo que eu falei anteriormente, né? Porque eu vou pautar novamente a questão do movimento negro. O movimento negro, ele vem sendo ao longo da história um grande ator e um autor dos seus próprios recursos, de suas próprias articulações. Então, se a gente for observar a forma que o Estado brasileiro, ele... Peraí, tem uma mensagem aqui. Eu acredito que não era do microfone. Mas se a gente for observar a Constituição do Estado brasileiro ao longo do tempo, ao longo desses tempos, né, a gente vai poder observar que só basicamente de, 2003 para cá, a gente vai ter um maior diálogo com as demandas do movimento negro, né? Então, acredito que isso parte também de uma perspectiva de representatividade nesses locais de disputa, nesses locais de decisões políticas também, né? Por exemplo, se a gente for ter como base a Lei 10.639, que discute a questão do ensino da África, a importância dos afro-brasileiros, dos africanos, dentro da construção do Brasil, da identidade brasileira também, a gente vai observar que isso é uma demanda do movimento negro, mas que teve algum ganho, né, a partir de uns diálogos com alguns governos um pouco mais progressistas, vamos dizer assim, né, entre bem aspas aí. Então, a gente pode observar que as nossas demandas, elas caminham. A gente sempre está demandando alguma coisa, mas à medida que a gente está demandando alguma coisa, existe uma lentidão das políticas públicas, das políticas educacionais brasileiras, que elas não vêm responder a essa nossa demanda histórica, né? Então, isso acaba fazendo com que o movimento negro e os diversos movimentos ele acabem a constituir os seus próprios recursos, né? Mas eu acredito que, por exemplo, ter mais
Wellington Macedo, por exemplo, nas disputas municipais, nas disputas do Estado, enfim, do governo federal e etc., a gente consegue ter esses espaços no qual a gente vai poder também ouvir o que o nosso movimento está pedindo, né? Então, eu acredito que ele parte um pouco dessa questão. A gente sempre está falando, a gente sempre está querendo alguma coisa, sempre está demandando alguma coisa, sempre está denunciando. A questão é, aqui dentro do lado das políticas públicas, quem é que está sendo também, a gente está colocando como para representar as nossas demandas, né? Aí acaba sendo meio complicado, porque a própria Constituição desse Estado brasileiro, dessa democracia representativa, né, é bem racista, né? E se a gente for levar ao ponto de que negros e negras não têm uma participação política ativa dentro dessas esferas, né, por conta do racismo também, aí eu acredito que a gente precisa avançar, a gente precisa ter cada vez mais pessoas propostas a dialogar com a gente precisa saber quem são essas pessoas, o que elas podem estar dialogando com as nossas demandas, etc. Então, eu acredito que essa questão de algumas políticas, né, elas caminhem por aí também, por conta dessa representatividade que a gente precisa ter, mas não é qualquer representatividade, né? Não é porque eu tenho o Sérgio Camargo na Fundação Palmares que eu vou me sentir representado, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma representatividade crítica dentro dessa perspectiva, né? Muito bom, Henrique, obrigada. Hoje eu escutava, inclusive, numa conversa do Silvio, né, que ele dizia assim que talvez não seja para nossa geração, né? Talvez a gente não consiga assistir o resultado disso tudo, que esse debate, que isso que está sendo fomentado, que isso de estarmos nós três aqui falando sobre algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Talvez não seja o resultado disso, não seja para nós, mas vai chegar, né? Em algum momento vai chegar. Obrigada, querido. Vamos lá? Deixa eu só localizar aqui. Desculpa, gente. Gente, eu perdi. Vivi, me ajuda aqui. Joga aqui a questão para mim, por favor. Da Luzmara. Da Luz. Por favor, querida. Pronto. A Luzimari, acredito que seja essa a pronúncia. Gostaria de pedir que para vocês falarem do genocídio da juventude negra como uma das perversas expressões do racismo estrutural e de que forma a sociedade pode fazer o enfrentamento dessa realidade. Um beijo para a Lu, minha amiga de curso na Unipop, querida, saudade. Eu acho que a pergunta da Lu tem muito a ver também com a pergunta anterior, sobre a visibilidade, né, da luta negra, sobre a visibilidade da causa negra. Olha, historicamente, diferente do que os racistas contam na história do Brasil, que nós aprendemos na escola, o povo negro, o povo descendente dos africanos sequestrados do seu continente, trazidos para o continente americano e forçados a serem escravos, assim como os povos originários aqui, em particular na Amazônia, historicamente o povo negro sempre lutou. Historicamente, o povo negro sempre construiu organizações como o Quilombo dos Palmares para organizar todos os oprimidos que estavam em luta por liberdade, não só o povo africano, indígenas, tapuios. Nós temos vários exemplos de processos revolucionários aqui na Amazônia. Na Amazônia, inclusive, nós tivemos o maior processo revolucionário da história do Brasil, que foi a cabanagem, uma revolução popular e cabana que a história não conta como deveria ser contada e que nós, amazônidas, não estudamos nas escolas. Então, historicamente, essa visibilidade que se dá de diferentes formas, e nós estamos no século XXI, onde as redes sociais são hoje o boom, né, o grande cenário, e nesse sentido, o genocídio da juventude negra, ele ganha uma visibilidade muito grande, porque não tem mais como o Estado brasileiro esconder o massacre que faz há anos contra os setores oprimidos, ditos minorias da sociedade brasileira.
e porque o mito da democracia racial, que é uma das construções racistas da nossa sociedade, que dizia e que nos educou durante anos que o Brasil não era um país racista, que o país era miscigenado por conta do branco europeu, por conta do indígena e por conta do africano, que não havia racismo aqui, que não havia segregação racial aqui, que não havia apartheid social e racial aqui, isso tudo caiu por terra, é uma falácia. Então, quando você observa que uma política de chacinas, de milícias extraoficiais, inclusive orquestradas por agentes da instituição pública do Estado, realizam ações no sentido de vitimar a juventude pobre e preta periférica, e quando isso ganha uma visibilidade na mídia, quando isso ganha uma visibilidade nas redes sociais, quando você percebe que em plena pandemia do coronavírus, onde todos deveriam estar isolados socialmente, todos deveriam estar em quarentena, e essa quarentena deveria ser digna, deveria ser garantida pelo Estado, e você tem um menino de 14 anos que é assassinado pela polícia do Estado do Rio de Janeiro dentro da sua casa, você vê que não tem como esconder mais. Então, essa visibilidade, e muitos hoje acham que agora que está se discutindo o racismo, que agora que está se discutindo o genocídio da juventude negra, que sempre existiu, porque o nosso povo, historicamente, ele foi assassinado, ele foi exterminado no continente americano, não só no Brasil. Você pega um país como a Argentina, que tem só 3% da população negra, se você for estudar a história do povo africano na Argentina, que inclusive é o responsável pelo tango, que é a principal música daquele país, você vai ver que lá aconteceu uma política oficial de extermínio dos africanos naquela parte da região americana, daquela parte da região sul-americana. Então, essa visibilidade que o genocídio da juventude negra tem hoje, a nível nacional e internacional, ela é parte de uma luta histórica do movimento negro e uma luta histórica dos descendentes africanos que vivem no Brasil, que muito tempo foi invisibilizada pela história oficial branca e racista do Estado brasileiro. E que agora ela ganha esse espaço público, porque hoje, inclusive, o desenvolvimento do capitalismo, que tem no racismo a sua base material, e a luta do povo negro, do movimento negro, força esses capitalistas que, inclusive, se apropriam da nossa cultura, que se apropriam da cultura dos setores oprimidos, acabe forçando, eles se sentem na obrigação de ter que dar esse espaço, não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles são legais, não é porque agora eles descobriram o racismo e agora eles estão a fim de nos ajudar. A Globo News, quando fica transmitindo durante horas da sua programação os protestos raciais nos Estados Unidos, ela não faz mais do que a obrigação dela. E ela faz isso hoje porque a linha editorial do jornal força ela a isso. Força ela a ter que discutir assuntos que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o mito da democracia racial invisibilizava, não permitia. Porque durante muito tempo essa ideia de que o Brasil não era um país racista, de que aqui não havia uma guerra racial, de que aqui não havia um apartheid racial nem social, mesmo tendo favelas em todo o país, mesmo tendo periferias, mesmo nós o povo negro, vivendo em condições subhumanas e precarizadas, mesmo assim, durante muito tempo, esse lado foi invisibilizado. Hoje não se tem como fazer isso. Então, essas políticas públicas que o menino pergunta ali, essas políticas públicas, elas são importantes, elas partem da luta, da causa do movimento negro, dos setores negros organizados, mas elas não se encerram aí. É preciso que a gente discuta mais a fundo, discuta a própria estrutura da sociedade capitalista, que é uma estrutura racista, moldada e construída a partir de elementos que visam oprimir e explorar os setores mais pauperizados da classe trabalhadora. É preciso que a discussão do racismo seja uma discussão antirracista, mas no sentido de questionar o regime dessa estrutura. Essa sociedade, é preciso se discutir raça e classe.
toda a questão da desigualdade social, que é também racial. Essa combinação absurda, essa combinação que é violenta, que é cruel em cima de nós mulheres pretas, em cima de nós homens pretos, em cima dos setores mais oprimidos da classe, é preciso não só dar essa visibilidade, porque os protestos estão na televisão, as pessoas assistem, gritam fogo nos racistas, mas no dia seguinte está tudo normal. Para além de protestar, para além dessa discussão que é importante, que é pertinente, que tem a ver com representatividade, que representatividade? É isso que o Henrique pergunta. Qual é a representatividade? Pela representatividade não nos serve. Qual é o programa que essa representatividade vai defender? É um programa para os setores oprimidos? Esse empoderamento, pelo empoderamento, também não nos serve. Esse empoderamento ele tem que ser coletivo, ele não pode ser individual. É importante, sim, que a gente ocupe espaços, que a gente ocupe cargos, mas para defender quem? Para defender quais interesses? Essa visibilidade, ela só nos serve se ela tiver como saída o questionamento, a contestação e a destruição dessa estrutura perversa que alimenta o racismo e que alimenta várias formas de opressão. E não é no capitalismo, na nossa avaliação, na minha avaliação política, que vai se dar o fim do racismo. Malcolm X foi taxativo. Enquanto houver capitalismo, haverá racismo. Portanto, nós precisamos questionar e balançar, sacudir as estruturas dessa sociedade. A partir dessa discussão, a partir dessa live, a partir das rodas de conversa, a partir da arte, a partir de políticas públicas também, mas que não se encerram aí. Espero ter respondido a pergunta da Lu. Ter conseguido responder. Eu não estou acompanhando o chat, mas pelo que estão me passando aqui pelo Zap, tem uma comoção, uma emoção muito grande. Eu estou aqui extremamente emocionada. Inclusive, o meu diretor, ele disse assim, ele ensinou, né? Deu algumas dicas, aliás, olha, não pode ficar fazendo expressão de confirmando o que os palestrantes estão fazendo. Eu estou no lugar da subversão mesmo, eu passei a live todinha assim. Então, gente, obrigada. Eu vou voltar com o Henrique para ele fazer as considerações finais, porque ele respondeu a questão, mas não fez as considerações finais. Vou pedir para aproveitar e ver onde mais a gente te escuta, onde você está, quais são se você tem alguma atividade em curso que quer convidar aí as pessoas que estão assistindo a live. Bem, eu queria agradecer de novo o convite, né, e dizer que a Unipop, a Sinergia Cultural, mais uma vez, aí sendo maravilhosamente incríveis, assim, né, propondo coisas pontuais, não só pontuais, mas como coisas importantíssimas para a nossa sociedade, para falar sobre educação, falar sobre racismo, falar sobre a garantia de direitos. Então, acredito, sim, que, mais uma vez, sendo maravilhoso nesse aspecto, né? Queria dizer também, para quem não conhece, né, acompanhar o trabalho do Coletivo Casa Preta, que é o coletivo do qual eu faço parte, qual desenvolvo uma pesquisa também. A gente está, no momento, com as atividades paradas por conta da atual situação pandêmica, né? Mas assim que tudo retornar, a gente já vai estar com algumas atividades em curso, mas acompanhando as redes sociais, as nossas postagens, o que a gente já fez. E, enfim, agradecer a todo mundo que comentou, que contribuiu, e dizer que uma nova sociedade só é possível se nós formos irredutivelmente antirracistas em todos os aspectos, na política, na economia, na educação. É um assunto que não pode ser tratado só algumas vezes, ou porque um ou outro jornal ou algum outro influenciador digital está falando sobre isso, né? É algo constante. Como diria Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Então, gostaria de agradecer novamente, né? E dar boa noite para todo mundo. Obrigada, querido. Uel, suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Unipop, na figura do Alexandre Luz, queridíssimo, da Marilda. Queria dizer que eu passei no passado momentos muito especiais na Unipop. Sou muito grata a essa instituição que eu respeito. Fiquei muito feliz pelo convite. Primeira vez que eu participo do Sinergia Cultural. Espero estar participando outras vezes de outras atividades também, que tenham a ver também com a cultura, com a arte. É muito importante discutir também cultura, discutir formas de cultura, ainda mais nesse momento que esse setor está tão atingido, né? É um dos setores mais atingidos pela pandemia. Os trabalhadores da cultura estão sofrendo, então vamos ajudar, vamos colaborar, né? Vamos apoiar os trabalhadores da cultura, porque a cultura vem sofrendo ataques absurdos, de todas as áreas, né? Mas a área da cultura, nessa atual conjuntura política, vem sofrendo ataques absurdos, reacionários, conservadores, então nós precisamos defender a cultura de todas as formas. Então, espaços como esse são importantíssimos. Então, eu queria agradecer a Unipop, agradecer ao Alexandre, agradecer a Marilda, linda, por esse convite, a Vivi, enfim, pedir desculpa se caiu a conexão em algum momento. Bom, primeiro eu queria dizer que, como a Angela Davis também falou, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o que é ser antirracista? É ser também radical. A própria Angela define essa palavra radical. Ser radical é ir na raiz dos problemas, é entender como a sociedade funciona, é questionar a estrutura dessa sociedade. E não só remediá-la, mas principalmente modificá-la, é mudar aquilo que a gente não consegue mais aceitar. Não é esperar que as coisas mudem. A própria Angela fala, eu cansei de esperar que as coisas mudem, eu estou lutando para mudar essas coisas. E é isso que tem que ser o nosso comportamento. E ser antirracista, a luta e o combate ao racismo, ela não é só uma luta de negros e negras, ela é uma luta de toda a sociedade, é uma luta dos brancos. Os brancos precisam ter consciência racial, consciência negra, ter responsabilidade nesse debate, entender que eles são herdeiros diretos de toda a sociedade escravocrata. Não que eles sejam os agentes, eles podem ser os agentes racistas, mas eles também podem ser os aliados na luta. E entender o papel que eles cumprem hoje. Porque quando eles questionam um amigo negro que está falando que está cometendo um racismo, eles estão, na verdade, reproduzindo aquele racismo. É preciso denunciar todos os ataques racistas, é preciso apoiar a luta antirracista, é preciso entender que o debate é um debate de raça e classe, porque nós vivemos numa sociedade de classes. Nós, do Movimento Nacional Quilombo, Raça e Classe, nós realizamos atividades, nós também estamos paralisados nesse momento por conta da pandemia, mas estamos realizando atividades de formação política virtual. Nós começamos um ciclo de formação política sobre os processos revolucionários de negros e negras na história do Brasil. Começamos com a cabanagem, que nós achamos que é um processo importante, como eu disse na minha fala anterior, muita gente não conhece. A gente vai ter uma segunda parte, vamos divulgar, fazemos reuniões abertas a todo mundo que quiser participar do nosso ciclo de formação, que nesse momento todo mundo está se encontrando virtualmente, né? Então é como a gente está conseguindo se virar. Temos página no Facebook, Quilombo Raça e Classe Pará, quem quiser nos curtir, nos seguir, é só ir lá. Então todos os nossos eventos a gente divulga lá. No mais é isso, meus amores, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Discutir racismo é muito importante, porque, infelizmente, somos nós as principais vítimas hoje da Covid-19, e o maior reflexo de que o Brasil é um país racista é que a primeira vítima da Covid-19 foi uma mulher preta, e hoje somos nós, os setores oprimidos da classe, mulheres, povos originários, negros e negras, LGBTs, as principais vítimas dessa crise grave sanitária. Por isso que discutir opressões dentro dessa sociedade capitalista e combater essas opressões é fundamental e super importante. É uma luta de todos nós e é uma responsabilidade de todos nós. Obrigada por todos que participaram, obrigada pelas perguntas, boa noite. Obrigada, Henrique, adorei ouvir tua fala. Obrigada, Marilda. Obrigada, queridos. Mais uma vez eu reafirmo que é uma honra estar aqui. Esse assunto não se esgota aqui, né? É um assunto que ele precisa ser
discutido, ele precisa ser colocado aí na mesa todos os dias, né? Nessas mesas que, inclusive, muitas estão vazias, né? E da população negra que as mesas estão vazias. Enfim, eu vou usar uma frase de alguém que está no chat, que acredito que foi a Ana, que disse assim: a Unipop cumprindo a missão histórica de fazer educação popular, né? E é exatamente esse momento aqui. Eu sou assistente social, estou especializando aí em políticas públicas, estou aqui com uma jornalista e com um pedagogo. Foi a educação pública que fez com que a gente chegasse aqui nesse espaço. E hoje, com muita firmeza, com muito falar, ocupar nosso lugar de fala. Né? Nós queremos esse lugar para outros negros também, negras e negros. Né? Nós queremos que outros negros e negros possam ocupar esse lugar de fala e a gente não vai abrir mão dessa luta, jamais. Estar na Unipop foi uma escolha, acho que de nós três. Nós três passamos pelo Unipop. Eu estou muito recentemente compondo o grupo de teatro da Unipop como uma escolha e com muito orgulho, com respeito a essa instituição formadora. Nós temos que estar atrelado e fortalecendo movimentos sociais, instituições, isso tudo que nos aflige, e de construir possibilidades coletivas para isso, porque não vai cair do céu, não vai ser não vai ser pela vontade dessas pessoas que estão aí muito confortáveis desses lugares de poder que a gente vai alcançar esse lugar. E agradeço, então, a Unipop, agradeço a toda a GTU, em nome do meu diretor, Alexandre. Agradeço a todo mundo que contribuiu para que essa live acontecesse, em nome da Vivi, a nossa assessora, uma mulher negra também, que é nossa assessora de imprensa. Gente, obrigada a todo mundo que participou dessa live. Gratidão, muito axé aí para a gente. Um grande abraço para vocês, todo o meu afeto, porque o afeto também nos diferencia, né? Nossa capacidade de ter afeto também nos diferencia. E lembrar, para finalizar, que dia 28 tem a próxima live, que vai ser sobre a Lei Aldir Blanc. Nós ainda não estamos... Daqui a pouquinho vamos anunciar nossos convidados e os nossos mediadores, nosso mediador ou mediadora, mas já convidamos vocês para estarem aqui com a gente, nessa mesma energia, para a gente fazer esse segundo encontro. E quando voltar, quando a gente puder se encontrar e se abraçar e se tocar novamente, voltamos para as lives, voltamos para o Sinergia no formato presencial, mas por enquanto vamos estar conectados por aqui. Grande abraço e boa noite. Boa noite.